Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Separei para essa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou deixar aí um bilhete pronto para vocês, tá show, galera? Antes de mais nada, aí já peço ajuda e a moral de vocês para deixar um like aqui no vídeo, vai estar ajudando bastante aí no trabalho do BetGreen diariamente, né? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, tá? Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen, fechou? E nessa rodada aqui a gente vai ter jogos interessantes, né? Liga dos Campeões, jogo de volta aí entre Inter e Barcelona, vamos ter Libertadores, vamos ter também Sul-Americana e Série B do Brasileirão. Então vai ser uma rodada aí bem interessante, né? Jogos muito importantes aí nessa rodada. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui logo de cara, o jogo começa tarde, né? 4 horas da tarde, nosso primeiro jogo, a gente vai ter a grande semifinal aí da Champions League, né, da Liga dos Campeões aí, Inter de Milão jogando em casa contra o Barcelona. O primeiro jogo lá na Espanha ficou um empate de 3-3, né, então a Inter agora jogando em casa vai ter aí o favoritismo, entre aspas, né, com apoio de sua torcida, né, jogando no seu estádio, então promete ser um grande jogo, assim como foi o primeiro, né. Os últimos 5 jogos da Inter, uma vitória, um empate, 3 derrotas, né, tava numa sequência bem ruim, mas aí acabou quebrando essa sequência, empatando com o Barcelona fora de casa e conseguindo uma vitória na última rodada aí do campeonato italiano, né, onde a equipe ainda está brigando para ser campeão aí do campeonato italiano, e o Barcelona, por sua vez, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, está numa sequência muito boa também, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, tem 5 jogos aqui, todos eles pela Champions, né? 2 vitórias do Barcelona, 1 vitória da Inter e 2 empates, né? Por incrível que pareça, 2 empates seguidos, né? Em 2022 pela Champions ficou 3-3 e agora em 2025 aí no primeiro jogo 3-3, né? E os 2 jogos o Barcelona jogando em casa, né? Por curiosidade tem aí esse fator, né? E agora a gente vai ter aí, né? Um jogo interessante para a gente estar assistindo e analisando também, né? As odds aqui para Inter vencer tá 2,90, para o Barcelona 2,20 e 3,90 para o empate em média, tá, galera? Acredito que a melhor opção que tem aqui seria o mercado de gols, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, o mais de 2 gols e meio na partida tá pagando 1,47 em média, né? A odd mais alta aqui 1,47, então é uma entrada interessante. E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols, assim como foi o primeiro. E a segunda opção, galera, casa ou empate, tá? Acredito que esse jogo aí, ou a Inter vai passar, ou vai para prorrogação e possivelmente pênalti, tá? É bem provável aí que aconteça um empate com gols, ou talvez uma vitória da Inter de Milão, né? Então, esse caso ou empate, na minha opinião, tem grande valor, pelo menos pelo futebol que a Inter vem apresentando, especialmente em casa. Obviamente que o Barcelona tem a sua força, né? Mas pelo primeiro jogo aí deu para perceber que a Inter é forte candidata aí para poder passar e acabar desbancando aí o Barcelona, que é grande favorito. Placar para esse jogo vou arriscar 2-1 Inter, talvez um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter os jogos da noite, né? A partir de agora a gente vai ter aqui campeonato aqui, a Copa Libertadores, na verdade, né? 4ª rodada aí da fase de grupo. A gente vai ter o Alianza Lima do Peru contra o São Paulo do Brasil, aí representando o Brasil na Libertadores, né? A gente vai ter esse jogo onde vai ser lá na casa do Alianza Lima, né? No Peru. Lembrando que no jogo de ida ficou um empate de 2-2, o São Paulo jogando em casa, né? Então essa equipezinha aí que tá nessa briga aí para tentar pegar uma segunda ou quem sabe até surpreender, pegar uma primeira opção, né? O São Paulo, por sua vez, aí na liderança do grupo, com 7 pontos, né? 2 vitórias e um empate e nenhuma derrota, mas é um grupo embolado aí, onde os 3 primeiros aqui tem chance, né, de classificação para a próxima fase aí da Libertadores. Só o Talheres de Córdoba que 3 derrotas já se complicou, né? Mas agora Alianza Lima, Libertad e o próprio São Paulo são equipes que ainda têm chance aí de conquistar essa vaga. Vai saber quem vai terminar em primeiro e segundo, vai ser um mistério, a gente só vai descobrir, acredito eu, na última rodada.
Os últimos 5 jogos do Alianza Lima, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o São Paulo, 3 vitórias e 2 empates, né? O São Paulo aí que está numa fase boa. No confronto direto, 4 vitórias do São Paulo e 1 empate nos últimos 5 jogos, todos eles pela Libertadores, né? Quando eles se enfrentaram aí foi tudo pela Libertadores. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o outro jogo aqui da Libertadores, a gente vai ter aqui o Carabobo da Venezuela contra o Botafogo, representando o Brasil aí na Libertadores. 7 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser lá na Venezuela, né? O Carabobo que ainda não venceu ninguém, né? 1 empate e 2 derrotas, então assim, teoricamente é jogo bom aí pro Botafogo vencer e continuar vivo aí nessa disputa para conseguir ficar entre os 2 melhores, né? Especialmente que já tá 4 pontos atrás aí do líder, que é a Universidade do Chile, e 3 pontos atrás do Estudiantes, que é o segundo colocado, né? Então esse jogo aqui é Botafogo vencer e torcer para a Universidade do Chile vencer o time do Estudiantes, né? Porque se, por exemplo, acontecer um empate ou até mesmo o Estudiantes vencer, já vai ficar complicado, né? Então, querendo ou não, tem que torcer para a Universidade do Chile vencer, que aí já fica em primeiro lugar aí, bem próximo na classificação, e o Botafogo vai ficar na briga aí junto com o Estudiantes, né? Então, Botafogo aqui tem que vencer ou vencer e vai pegar uma equipe que teoricamente é fraca. Nos últimos 5 jogos do Carabobo, 2 vitórias e 3 empates, e o Botafogo 2 vitórias e 3 derrotas, não está vivendo um momento legal, né? No confronto direto teve aí o primeiro jogo onde o Botafogo venceu por 2-0, né? Então acredito que jogando fora de casa aqui, o Botafogo tem sim favoritismo, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence, né? Botafogo para vencer. Confiar aí no fogão, né, para conseguir aí esses 3 pontos, né? E a segunda opção aqui a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Botafogo. Agora vamos aqui para a Série B, né? 7h30 da noite a gente tem aqui o CRB jogando em casa contra o Cuiabá. Acredito que é um jogo interessante para gols, né? O CRB jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols. Até o momento aí, CRB está em 7º lugar com 10 pontos, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Cuiabá, terceiro colocado aí, podendo até pegar a liderança do campeonato, vencendo esse jogo, né? Obviamente tem que torcer pro tropeço aí do Avaí, que também vai jogar nessa rodada ainda. Então o Cuiabá está aqui com 11 pontos, podendo chegar a 14, né? E pegar aí a liderança e seguir aí na caminhada para tentar retornar, né, para a primeira divisão, né, conseguir o acesso aí para o Brasileirão Série A. Os últimos 5 jogos do CRB, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Cuiabá, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, 3 vitórias do Cuiabá e 2 vitórias do CRB, tem um confronto aí bem equilibrado, né, entre CRB e Cuiabá, Cuiabá e CRB. A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para mais um jogo da Libertadores, a gente vai ter aqui o Fortaleza jogando em casa contra o Colo-Colo, 9h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser lá no Castelão, na casa do Fortaleza, e Fortaleza que precisa mais do que nunca vencer esse jogo, porque está num grupo aqui embolado, né? Até o momento aí o Fortaleza tem 4 pontos, o vice-líder que é o Racing Clube da Argentina tem 4 pontos também, porém tem um saldo de gol melhor, e o líder que é o Bucaramanga, né? Que é a surpresa desse grupo até o momento, tem 5 pontos, né? Então é um grupo que está embolado. E logo seguido aqui, em último lugar, a gente tem o Colo-Colo que está com 2 pontos, mas, por exemplo, se vencer, varra 5 e embola de vez esse grupo, né? Então, é jogo muito bom aí pro Fortaleza conquistar essa vitória jogando em casa. Lembrando que no primeiro jogo, fora de casa, venceu por 3-0, né? Então, tudo indica aí que a equipe do Fortaleza vai conquistar esses 3 pontos jogando no seu território. Os últimos 5 jogos do Fortaleza, 4 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Colo-Colo, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias do Fortaleza, né? Todas elas pela Libertadores, e 1 vitória do Colo-Colo, né? Os 3 jogos que teve aí nesse confronto, todos eles pela Libertadores. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra, né? Especialmente que tá pagando um odd de 2 e pouco aí pro Fortaleza vencer, então o empate anula aqui acaba ficando uma odd interessante, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Handicap asiático, aí o 0.0, vamos ver aqui o 0.0, aqui ó, 1,40 aí pro Fortaleza vencer com empate anula. Quem quiser fazer uma entrada simples, vale até a pena arriscar uma moedinha aí na vitória simples do Fortaleza aí, que na minha opinião tem uma equipe melhor. A segunda opção a gente pega o mais de um gol e meio na partida, tá? Jogo muito bom aí para 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Fortaleza.
Agora o próximo jogo aqui, a Copa Sul-Americana, a gente vai ter o Corinthians jogando em casa aí, né, representando o Brasil nessa Sul-Americana, contra o América de Cali, da Colômbia. Esse jogo aí muito importante para o Corinthians vencer, né, especialmente o Corinthians está aqui em terceiro lugar, 4 pontos. Lembrando que se classifica direto para as oitavas o primeiro colocado, né, enquanto o segundo colocado vai para o 16 avos, né, então um jogo a mais, o que é complicado, né, ninguém quer ter um jogo a mais aí, especialmente no calendário que o futebol brasileiro vive, né, hoje em dia, né. E o América de Cali logo seguido aqui em segundo lugar com 5 pontos, né? Então diferença de um pontinho apenas, né? Entre essas duas equipes. No jogo de ida, o Corinthians conseguiu um empate fora de casa, que foi bom, né? Empatou em 1-1. E na última rodada aí, pela Sul-Americana, venceu o Racing Montevidéu por 1-0. Já o América de Cali vem de 2 empates seguidos, né? Em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Huracan. Na estreia venceu o Racing Montevidéu. E nos últimos 5 jogos aí, o Corinthians tem 4 vitórias e 1 derrota, né? O Corinthians aí conseguiu se recuperar rápido depois da derrota, né? Da goleada aí do Flamengo por 4-0. Aí venceu na Copa do Brasil Novo Horizontino e na última rodada venceu um forte candidato a título que é o Internacional, né? Venceu por 4-2, né? Na minha opinião é goleada, né? Passou de 4 gols aqui é goleado. E então, assim, 2 resultados muito favoráveis, né? E no confronto direto apenas esse jogo aí do jogo de ida, né? Onde o Corinthians empatou. Então aqui, galera, a gente vai dar uma olhada na odd aqui, tá pagando 1,62 em média, vale a pena a gente pegar uma vitória simples do Corinthians, tá? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, no caso, o Corinthians para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Corinthians. Agora vamos para o nosso último jogo, mais um jogo da Libertadores. A gente vai ter aqui, até o momento, a sensação, né, da Libertadores, que é o Bulo Bulo, né? A sensação que eu digo por conta de ser uma equipe que muita gente não conhece e simplesmente está fazendo uma ótima Libertadores aí no seu grupo, né? Vai estar enfrentando o Peñarol do Uruguai, 11 horas da noite esse jogo, né? O Bulo Bulo até o momento aí, 2 vitórias e 1 derrota, com 6 pontos aqui até o momento, né, em segundo lugar. E isso num grupozinho chato, né? Onde tem o Vélez Sarsfield da Argentina e ainda tem o Olímpia do Paraguai e o Peñarol, né? Então assim, 3 equipes fortes, né? E o Bulo Bulo era considerado como zebra, que não ia conseguir se classificar, ia ficar em último lugar, e tá aí brigando para conseguir aí, quem sabe, uma primeira, ou, na pior das hipóteses, uma segunda posição, se classificando para as oitavas, né? Então, o Bulo Bulo jogando em casa aí vai em busca de mais uma vitória, né? Especialmente que venceu seus 2 jogos em casa contra o Vélez e na estreia contra o Olímpia, né? Então, uma equipe aí para ficar de olho, especialmente jogando na altitude. Já o Peñarol, né? O Peñarol conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota aí nesses 3 primeiros jogos, né? O único jogo que venceu foi em casa contra o Bulo Bulo, né? Então nesse jogo de ida acabou que o Peñarol levou a melhor, mas agora na altitude acredito que o Bulo Bulo vai surpreender e vai conseguir mais uma vitória, tá, galera? Confronto direto aí tem apenas esse jogo, e nos últimos 5 jogos do Bulo Bulo, 2 vitórias e 3 empates, sempre marcando gols, né? Então, jogo muito bom aí pra gente trabalhar no mercado de gols, né? A gente vai dar uma olhada aqui, por exemplo, o mais de 1,5 gol tá pagando 1,30, para bilhete tá excelente. Então, na minha opinião, vale a pena a gente pegar esse mais de 1,5 gol. Então, primeira opção, mais de 1,5 gol na partida. E a segunda opção, galera, a gente pode estar pegando aqui casa mais de meio gol. No caso aqui, o Bulo Bulo para marcar pelo menos 1 gol, né? Lembrando que tá pagando 4,33 pro Bulo Bulo vencer. Quem gosta de uma zebrazinha é interessante pegar essa odd de 4,33 e jogar moedinha, tá? Mas por segurança a gente vai pegar aí casa mais de meio gol, né? No caso, o Bulo Bulo tem que marcar pelo menos 1 golzinho, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bulo Bulo, tá? 2-1 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada. E agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada, e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa terça-feira, a gente vai aqui com nossos 3 jogos, né, nesse bilhetezinho. O primeiro jogo que a gente pegou, grande semifinal aí da Champions, né, da Liga dos Campeões, jogo entre Inter de Milão e Barcelona, a gente pegou aqui Inter de Milão mais de meio gol, né, no caso o Inter tem que marcar 1 gol aí, independente do resultado final. Aí o segundo jogo, Libertadores, jogo entre Fortaleza e Colo-Colo, a gente pegou aqui Fortaleza vence com empate anula. E o terceiro jogo, Sul-Americana, Corinthians contra América de Cali, a gente pegou Corinthians com empate anula também, para dar aquela segurança extra. No final a gente teve uma odd de 2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200,38. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira.
Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete. Lembrando que você pode estar criando seu próprio bilhete aí, sempre utilizando de 2 a 3 jogos, tá? Bilhetezinho eu sempre recomendo pegar a odd acima de 1,80, que é interessante, né? Como você bota no bilhete, é sempre bom pegar aí uma odd passando de 1,80 aí, para conseguir pelo menos 80% de lucro em cima do seu investimento, tá? Então sempre pegar aí nessa média de 2 ou 3 jogos por jogo, nunca passar disso para não ficar mais complicado do bilhete bater, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!